tarde, pessoal. Hoje estamos dando continuidade ao assunto sobre diagnóstico diferencial em fisioterapia, ainda abordando visão geral de sinais e sintomas pulmonares. Então, esta é a 8ª aula. Abordando hoje, então, um pouco sobre a doença pulmonar genética. Especificamente, vou falar de duas que têm um pouco mais de envolvimento com a fisioterapia. Mas podemos citar como doença pulmonar genética a fibrose cística, a discinesia ciliar primária, cistos broncogênicos, sequestros pulmonares e a malformação adenomatoide cística congênita. O fisioterapeuta ele tem atuação nessas duas primeiras, como eu falei, a fibrose cística e a discinesia ciliar primária. Então, falando um pouco sobre a fibrose cística de uma forma bastante resumida, é uma doença hereditária das glândulas exócrinas que afeta inicialmente os sistemas digestivo e respiratório. Essa doença pulmonar ela tem um componente recessivo, tá? O pai e a mãe devem ser portadores desse gene recessivo, que no caso possui uma cópia deficiente do gene da fibrose cística. Quando é gerado um filho, esse filho pode apresentar ele apresenta 25% de chances de desenvolver a fibrose cística, 50% que seja um portador da doença, e existe a possibilidade de 25% não ser um portador da doença. Então, foi isolado o gene recessivo, que está localizado no cromossomo 7, e aqui para lembrar, quando existe o gene recessivo, ambos se expressam, mas quando existe um alelo dominante, no caso aqui o B, o gene recessivo, pulou aqui, o gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante, no caso aqui o B maiúsculo. Então, as mutações determinantes desse gene ocorre uma perda funcional no regulador da transmembrana da fibrose cística. Então, existe essa mutação no gene que causa essas mutações, que vai favorecer o trabalho do canal de cloreto. Tá? O canal de cloreto vai propiciar que o sal acumula-se nas células que revestem os pulmões e os tecidos digestivos, tornando o muco adjacente normalmente espesso e viscoso. Essa condição dessa normalidade vai contribuir para o aumento de secreções, formação de secreções, que vai obstruir os poros, vai obstruir os ductos no pâncreas, no fígado e nos pulmões. A secreção anormal de suor e saliva são as duas principais características da fibrose cística. Então, como eu falei a respeito das secreções, quando essa secreção está estabelecida no pulmão, então ocorre a obstrução dos bronquíolos pelos tampões de muco e pelo ar retido. Isso vai favorecer o surgimento de infecções. A partir daí, vai haver o quê? Produção de muco. Essa produção de muco vai aumentar ainda a obstrução brônquica. Esse aumento da obstrução brônquica vai propiciar a infecção e a inflamação e, consequentemente, a destruição do tecido pulmonar. Então, as secreções do paciente que é portador da fibrose cística são espessas. Os cílios existentes nas vias aéreas precisam ser hidratados pelas secreções respiratórias, para que possa atuar de maneira adequada, fazendo com que o muco suba para as vias aéreas superiores e eliminando as secreções. No caso, como as secreções estão espessas e é uma condição crônica, então elas constituem um nicho muito propício para infecções supurativas que são recorrentes, resultantes da doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode também favorecer bronquiectasia e, por fim, também a insuficiência respiratória. Então, por fim, a fibrose cística, os pacientes portadores da fibrose cística, a causa mais comum de morte é a insuficiência respiratória. Existem também outras manifestações nos pacientes com fibrose cística. 87% desses pacientes são diagnosticados em fase adulta. As outras manifestações pulmonares são a bronquiectasia, pólipos nasais ou sinusite radiográfica, doença pulmonar obstrutiva, a hemoptise e o pneumotórax. Como falei, ela não acomete apenas o pulmão, ela pode também acometer o sistema digestivo.
Então, as manifestações gastrointestinais estão presentes em 47% dos pacientes, isso diagnosticado em uma fase adulta. Então, eles podem desenvolver insuficiência pancreática, pancreatite recorrente, obstrução intestinal, prolapso renal e também deficiências nutricionais. Além disso, também pode ocorrer manifestações em outros membros. Pode ser observado baqueteamento digital e vasculite leucocitoplástica. Outras manifestações podem também ocorrer, manifestações reprodutivas ou endócrinas. O paciente, se for no caso um homem, ele pode ter infertilidade e também intolerância à glicose e ou diabetes. Sobre o diagnóstico diferencial da doença. Observar, porque a maioria das causas pode ser bronquiectasia. Também investigar a infecção respiratória severa na infância, síndrome de deficiência de imunoglobulinas, discinesia ciliar primária, infecção por micobactéria não tuberculose e aspergilose broncopulmonar alérgica. O paciente precisa ser monitorado de rotina. Então, é preciso o acompanhamento de perto desse paciente, visitas clínicas regulares para avaliação da condição geral do paciente, principalmente da função pulmonar e hepática. É muito importante o monitoramento do peso corporal. Essa condição é essencial para o paciente, pois as flutuações de peso podem refletir a condição nutricional e o estado geral de saúde. Exame também regular das narinas, faringe e pulmão, bem como sinais também de doença hepática. Isso também deve ser observado no paciente. E o baqueteamento digital pode sugerir uma bronquiectasia mais severa, no entanto, esse tipo de achado também não é propriamente um diagnóstico. Quanto ao exame físico, atenção para os sons respiratórios para a ausculta pulmonar. Esses sons geralmente incluem o quê? Estertores inspiratórios finais que são mais intensos sobre a área anterior e apical. Os atritos e sibilos são focais, mas eles não são muito comuns. O grau de severidade maior na doença pode acontecer em apenas um dos pulmões. Isso é um achado comum. Entretanto, quando acontecer sons respiratórios unilateralmente diminuídos, e aí é sugestivo de pneumotórax. Conforme a evolução que a função pulmonar piora, então pode haver edema periférico como resultado de cor pulmonar ou hipoproteinemia. Dentro ainda do exame físico, é um paciente que apresenta uma característica chamada de bala de chumbo. É a linfodenopatia caracterizada como bala de chumbo. O que é isso? São pequenos nódulos formados sobre a pele que têm aspectos de balas de chumbo. Infelizmente, não tem nenhuma ilustração para mostrar esta alteração. A conduta é direcionada muito também para o tratamento fisioterapêutico, né, porque é uma condição hipersecretiva, então é um tratamento que é muito complexo e demorado. O tratamento é mais eficiente quando envolve uma equipe que tem experiência no assunto e também é interessante e importante que seja abordado por uma equipe multidisciplinar. E as intervenções são direcionadas para tratar as secreções respiratórias bastante espessadas. Agora vamos falar sobre a outra alteração pulmonar genética, que é a discinesia ciliar primária. É uma doença genética associada a uma anomalia da estrutura ou na função dos cílios, ou nas duas, tá? Tanto na estrutura como também na função. Então, essa doença, ela vai criar um quadro clínico bastante complexo que envolve também a bronquiectasia, a destrocardia e a infertilidade masculina. Mas o que seria essa destrocardia? A destrocardia é uma normalidade congênita relativamente rara, em que o coração ele é virado para o lado direito do corpo. Isso pode ocorrer de uma forma isolada ou junto com outros órgãos. Essa condição está associada com risco aumentado de diversas doenças, mas cerca de 90% dos casos não apresentam sintomas perceptíveis. Então, sobre a doença, semelhantemente à anterior, ela tem um padrão autossômico recessivo. Não existe um plano de tratamento específico baseado em evidências para esses pacientes com discinesia ciliar primária.
mas a atenção também voltada para a depuração das secreções respiratórias e também uma terapia antibiótica adequada para exacerbações, que então, no caso, a depuração e a antibiótico terapia são as bases do tratamento. Então, eu recomendo, como leitura complementar, essas duas fontes de pesquisa. E a aula de hoje foi baseada no livro Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.